Olá, passando aqui para lembrar a vocês sobre fé. Muitas vezes nós somos confrontados pela multidão, somos apertados como a mulher do fluxo de sangue. Mas quantos exemplos na Bíblia, quantos exemplos na história da humanidade nós tivemos sobre pessoas que desafiaram a natureza, desafiaram a si próprio, desafiaram a outros e a multidão por ter fé, por acreditar no Senhor. Lá no livro de Hebreus 11:8, a Bíblia nos vai relatar da história de Abraão, que ele obedeceu a Deus, saindo da terra que ele vivia, para assim nem mesmo saber para onde ia. Mas ele obedeceu e foi fiel ao Senhor, e o Senhor honrou a fé de Abraão. Também nós podemos ver lá na história de Noé. Noé, ele não via nenhum indício de chuva. Ele não sabia nem se iria chover, mas ele começou a construir aquela arca. Noé foi chamado de louco por muitos, mas pela sua fé, ele salvou a sua família e a humanidade e os nossos animais, salvou a sua própria vida. Também me lembro lá no 1 Samuel capítulo 1, que Ana também, ela desafiou a sua fé. Ela foi tida como uma mulher angustiada, como uma mulher embriagada, porque ela era estéril, ela não poderia ter filhos, mas ela teve fé, desafiou a sua própria natureza, a natureza física, e foi honrada. Também me lembro que no 1 Samuel, capítulo 17, também nos conta a história de Davi, que derrotou Golias. Que grande história. Também me lembro de Raabe, lá em Josué, no capítulo 2. Você vai ver uma mulher que era prostituta, mas ela foi escolhida numa cidade. E ela desafiou a sua natureza também, salvando a sua casa. Raabe era uma mulher que tinha tudo para não acreditar em Deus, que tinha tudo para não acreditar em Josué, mas ela acreditou, ela usou a sua fé. Também me lembro do cego de Jericó, Bartimeu, lá em Marcos, capítulo 40, lá no Marcos 10, do 46 ao 52. Você pode ver a história do cego Jericó, Bartimeu, aonde ele estava ali naquela multidão e todos diziam: fica quieto, Bartimeu, cala a boca, não incomoda o mestre. Mas ele desafiou a multidão. E a palavra de Deus fala nesse capítulo que Bartimeu, ele não só foi curado, mas ele também foi salvo. Ele obteve salvação. Porque quando ele foi curado, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Vejamos que Jesus, ele não só curou Bartimeu da cegueira, ele também salvou a vida dele, salvou a alma dele. Ele foi um homem salvo, um homem curado. Meus amados, quantas histórias, muitas vezes até mesmo esquecida, na história da Bíblia, na história da humanidade, e que nos mostra que a fé é algo inabalável. E eu quero te dizer que quem tem fé não olha para a multidão. Me lembrei agora da mulher do fluxo de sangue. Você se lembra? Aquela mulher, ela tinha uma multidão na frente dela, ela tinha obstáculos. Aquela mulher sofria 12 anos com aquela doença. E a palavra diz que ela já tinha gastado tudo que tinha. Todos os seus recursos materiais, e eu acredito que físicos e espirituais também. Mas quando aquela mulher rompeu aquela multidão e tocou as vestes de Jesus, a
A palavra diz que o Senhor Jesus disse: de mim saiu virtude. Você quer saber o que quer dizer isso? De mim saiu muito mais além do que vocês que me apertam pode me oferecer. Porque todos disseram: mas como, Jesus? Como tu pode dizer que alguém te tocou se a multidão te aperta? A multidão apertava o Senhor, a multidão cercava-o, mas talvez a multidão não tinha o que a mulher do fluxo de sangue tinha: uma fé inabalável. A multidão não pode calar você. A multidão não pode acabar com o que você tem para oferecer ao Senhor. A multidão pode te apertar. A multidão, ela pode cegar você. Ela pode te inutilizar. Mas você tem fé. Mas se você tem fé, tudo pode ser mudado na sua vida. Aí às vezes você pode estar se perguntando: mas o meu problema não tem solução. Não tem solução para você. Pode não ter solução para a humanidade. Aí você pode estar se falando aí agora: mas quantas pessoas desempregadas se encontram e eu estou precisando de um emprego. Mas você pode dizer: eu não sou todo mundo. Mas você pode dizer também: quantos casamentos estão sendo destruídos e o meu não pode mais ser recuperado. E eu posso te dizer que você pode falar para si mesmo: eu não sou todo mundo. Quantas doenças estão dissipando a humanidade. Eu estou doente e esse é o meu fim. Mas eu te digo, você não é todo mundo. Você pode fazer diferente. Você pode mudar a sua história. Mas você está me dizendo que eu sou melhor do que todo mundo? Não. Você não é melhor do que todo mundo. Mas você pode ter fé. E a fé, a palavra diz que é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Mas podemos esperar. Podemos sentir. Podemos viver. Viva com fé. Não olhe para a multidão. Rompa a multidão. Qual é a sua multidão hoje? Um diagnóstico? Uma separação? Uma crise? Uma paralisia? Eu posso te falar isso porque alguns dias, alguns meses, eu tive diagnósticos de paralisia. E eu estive assim. A minha multidão foi a falta dos movimentos do meu corpo. A minha multidão foi um pulmão doente. A minha multidão foi falta de saúde. Mas acima de tudo, eu pude crer no Deus que pode fazer muito mais ainda do que eu posso ver, imaginar, acreditar, pensar. E hoje eu sou um testemunho vivo. Talvez não apenas totalmente 100%. Mas eu posso te dizer que eu sou um diagnóstico. E eu sou um testemunho de fé no Senhor. Não por ser melhor do que você, não por ser melhor do que ninguém. Apenas por crer, por acreditar. Em alguns momentos eu chorei, me desesperei, me abalei.
Achei até que não seria possível, mas o Senhor mostrou o contrário. E hoje estou aqui para te dizer, tenha fé, continue acreditando, porque essas histórias que eu mencionei aqui para você, que estamos ouvindo, elas não são únicas, não são as primeiras e não são as últimas. De fé, rompa em fé, mova o sobrenatural. Nós não estamos aqui neste mundo para viver só o que estamos vendo. Nós temos um mundo sobrenatural sobre nós. Nós temos um mundo sobrenatural, um mundo espiritual, aonde muitos inimigos querem nos derrubar, querem nos afligir, querem nos vencer. Mas nós também podemos ter fé e podemos mover o coração de Deus e nos agarrar a Ele e ser socorrido por Ele. E receba essa palavra hoje recebendo o socorro do Senhor. E se sua multidão hoje é a falta de fé, eu declaro hoje sobre sua... E eu declaro vitória sobre a sua vida hoje. Não importa o problema ou multidão que te aperta. Que Deus te abençoe e até a próxima.